No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus pela rica oportunidade e muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. E em falando de Atitude de Mulher, eu estou hoje aqui no estúdio da Sapicua News com uma moça. Na verdade, eu vou falar uma jovem muito atuante, uma mulher de atitude, a exemplo do que nós idealizamos para esse programa, entrevistar só mulheres que se posicionam, que pensam, que agem, que interferem, que fazem a diferença. E essa moça que eu vou entrevistar é exatamente assim. Eu a vejo como uma grande referência, exatamente mulher de atitude. Eu estou fazendo todo esse suspense, sabe por quê? Porque nós vamos para um breve intervalo e eu sei que você não vai sair daí. Eu volto logo, logo, viu? O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e conforme eu anunciei na abertura do programa, nós estamos aqui com uma jovem mulher, belíssima mulher, inteligente mulher, que eu também tiro o chapéu para ela. Eu estou falando de Bruna Magalhães Barbosa. A Bruna é uma pessoa que tem uma atitude muito grande ali na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer da nossa cidade, da nossa capital. Ela é mestranda em Sociologia, pesquisadora em Políticas Públicas Culturais, Identidades e Gêneros e Sexualidades, enfim, tudo relacionado às ações afirmativas. Nós sabemos que a Bruna, ela está altamente qualificada, preparada para tal e tem demonstrado isso nas suas atuações ali na Secretaria. E, como eu disse, ela presta consultoria à Secretaria, mais ligada ao Conselho Municipal de Política Cultural de Cuiabá. Então, eu quero aqui agradecer a Bruna. Seja bem-vinda, Bruna, ao programa Atitude de Mulher. Que isso! Perdi até o rumo da prosa. Que lindo ouvir isso. Que programa bonito, que chamada bonita. Muito, muito, muito obrigada. Você é uma das mulheres da secretaria que inspiram caminhadas. Muito obrigada. Vocês estão vendo, né? Ali, na verdade, na secretaria tem um conjunto, um grupo de mulheres muito ativas, muito participativas e que tem feito a diferença aqui na nossa cidade. Mas, Bruna, eu a conheço, eu diria que razoavelmente bem. Eu sou uma mulher muito observadora. Já venho convivendo com você ali na Secretaria Municipal de Cultura e tenho percebido, né, todo o seu desenvolver de trabalhos ali, de atuações. Mas assim, eu te conheço. Mas para nós é extremamente importante compartilhar com os nossos ouvintes da rádio e telespectadores acompanhando pelas redes sociais, porque também vai para o YouTube, né? As pessoas assistem depois essa entrevista. Eu gostaria que você compartilhasse quem foi e em quem se tornou a Bruna. Que bacana, que bacana. Sou uma pessoa parda. Hoje estou com uma camisetinha florida que eu adoro. Acho bem bacana lançar uma camisetinha florida de botão para estar nos espaços que eu gosto de estar. A secretaria é um desses espaços, os espaços de política. Acho que desde bem cedo eu tive envolvimento com espaços de política, com espaços
de política e de manifestações de resistência, dentro de uma lógica de ser mulher, dentro de uma lógica de estar no Mato Grosso, por exemplo, sou filha do Norte. Você vem de onde? Eu venho de Rondônia. Rondônia. Eu venho de Rondônia. Então, é uma lógica muito cheia de especificidades, de detalhes, que quem está aqui reconhece, sabe, dos limites, assim, né, que são impostos, que são colocados, que são deixados ali para mulheres, assim, de um modo geral. Só que no meio disso tudo eu tenho também outras, sempre tive mulheres para olhar, para mirar e falar, olha ali, ó, esse caminhar dá certo. Por exemplo, a senhora, que é uma figura forte. Você olha, é uma figura forte, uma figura imponente. Lembro, inclusive, da primeira vez que eu falei, nossa, olha isso que fala, que verve. Eu não conhecia, né? Eu não sou de Cuiabá, faz 3 anos que eu estou em Cuiabá. 3 anos, exatamente isso que eu gostaria de então, saber. Então, não conhecia. Então, meu primeiro contato com a sua figura foi ali, dentro da secretaria. Falei, tem uma presença muito forte, um jeito de gesticular, de articular os espaços, muito interessante. Eu fui tomar nota disso. E o que me mexeu muito, muito, muito foi no plano, no processo de construção do plano, que em meio a agradecimentos, a desenvolvimentos desses processos que a gente tem em espaços públicos, a senhora lembrou do meu nome. No meio de um agradecimento, eu falei, olha isso. Mulheres e olhares para outras mulheres. Reconhecer espaços, né? Reconhecer essas possibilidades que a gente tem dentro dos locais. Muito, muito bacana. Eu acho que é isso. Bruna, você se vê como uma mulher negra? Nossa, agora você me apertou. Eu hoje estou numa crisezinha de identidade racial, assim, nos últimos dias dos processos. Eu tenho pensado muito Parditude, entendeu? Como um outro local que está dentro da lógica do IBGE, de definição de pessoas negras, como pretas e pardas. Mas eu tenho questionado muito os limites dessas identidades no Brasil, no Mato Grosso. Para uma pessoa que está num mestrado, para uma pessoa que vem de uma família interracial. Em falar de mestrado, qual que é o seu objeto de estudo? O objeto de estudo são a implementação das ações afirmativas para pessoas LGBTQIA+, nos editais de políticas culturais do Estado de Mato Grosso, de 2016 a 2020. Quais são as presenças, ausências de ações afirmativas nos editais que selecionam, que promovem aquisições de bens, serviços, produtos, manifestações culturais e como eles têm sido direcionados para pessoas LGBTs. Que a gente tem um plano de cultura estadual que desde 2016 estabelece o dever do Estado para com isso. Então, eu vou acompanhando esse movimento de como o Estado de Mato Grosso foi desenvolvendo ações afirmativas. Então, a partir da política do Estado, que você vai fazer essa análise. Isso, faço uma análise dos editais do Estado. Sim, entendi. Bom, gente, vocês já viram aqui qual que é o rumo da nossa prosa, né? Eu digo que a Bruna é multi, né? É multi. Então, nós vamos ter muita coisa para tratar, mas nós vamos para aquele breve intervalo. Olha, aquele pedido especial. Não saia daí, que eu volto logo, logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. O som da sirene que a gente quer ouvir nas escolas é esse. E não esse. A chamada da escola que a gente quer escutar é essa. Helena. Presente. E não essa. Alô, é da emergência? A escola é lugar de aprender a verdade e não de espalhar notícias falsas. De janeiro até agora, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou 18 projetos de lei para promover uma escola mais saudável e segura, como o botão de pânico, que aciona diretamente a polícia em caso de urgência, e o projeto que institui a política de saúde mental nas escolas. A AL também propôs a iniciativa de prever a presença de assistentes sociais e psicólogos na rede de ensino. Escola deve ser um lugar de segurança e não de sentir medo. Conheça mais projetos. Acesse al.mt.gov.br. Assembleia Legislativa. Perto de você, para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu disse, a nossa entrevistada de hoje é uma jovem, né, que eu tiro o chapéu para ela, porque ela é uma mulher de atitude, em que, pese a pouca idade, ela tem visão, ela faz leitura de mundo e interfere com as suas atuações na realidade para transformá-la para melhor. E dentro dessas questões todas, tem uma questão extremamente importante aqui no nosso município, que, Bruna, é o seguinte, nós entrevistamos no ano passado o secretário Aloísio, exatamente para ele falar, né, desse grande desafio que ele assumiu frente a essa pasta, que para mim é extremamente importante. No meu entender, deveria ser um dos maiores orçamentos, sabe, de qualquer administração pública, e que, portanto, Cuiabá tinha sido colocada como uma capital que ainda não tinha feito o dever de casa, que era a construção de um plano municipal. E Cuiabá tomou essa decisão, a gestão tomou essa decisão, né, de instaurar todo um processo para a construção desse plano. Eu sei que se fosse contratar alguém para fazê-lo dentro de um gabinete, seria um processo rápido. Mas o município, a gestão, tomou outros rumos. Então, compartilhe conosco como que está se dando a construção desse plano, né? Em qual fase que o plano se encontra nesse exato momento. Até porque eu acho importante, né, o nosso ouvinte tomar conhecimento do que está acontecendo de uma área que eu considero extremamente importante, como é a área da cultura. Certo. Acho que eu vou começar do fim da resposta para o começo. Eu queria convidar, né, a galera que está aqui acompanhando a gente para participar. A gente decidiu, nessa tarde, prorrogar até o dia 20 o período em que as pessoas de Cuiabá, produtores culturais, cidadãs, pessoas que fazem arte, que fruem da arte, da cultura, de todas as manifestações em várias formas, a estarem encaminhando para a minuta do plano que já subiu, para um portal, que é o nosso portal culturacuiabá.com.br, as sugestões para a minuta que já está posta. E no dia 1º de julho, a gente vai realizar a conferência que valida e aprova o Plano Municipal de Cultura de Cuiabá, que tem uma validade de 10 anos. Então, esse documento, o Plano Municipal de Cultura, junto com o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo de Cultura, é quem sistematiza, né? São os instrumentos que sistematizam toda uma política municipal. E aí ela vem, né, numa ideia de municipalidade, mas a gente está no momento agora, principalmente agora, né, no ano de 2023, em que nós estamos retomando alguns caminhos que talvez, né, eu espero muito, a gestão espera, as pessoas que estão ali envolvidas com os políticas culturais esperam, que a gente consiga pensar uma sistematização a nível de descentralização, de federalização, pensar em um sistema cultural como, por exemplo, é o SUS para nós. Sim. Né? O SUS, como é, por exemplo, o sistema de educação, entendeu? Que o Conselho tem uma atuação forte, que não deixa de ser, né, uma política de governo, né, e passa a ser uma política pública, uma política de Estado, né, que a independer do governante que está, não vai mudar, não vai sair dali, né? E isso é bacana para a gente aqui pensando em nível municipal com o plano. Sim. Então, a gente aprova agora. Nesse momento, a gente está desde julho do ano passado, realizando um processo de escutas públicas, de conferências públicas, de encontros. Esses encontros em vários formatos. Então, a gente teve encontros presenciais. Nos reunimos no Liceu Cuiabano. Sim. No mês inteiro. Né? De todos os finais de semana, a gente foi para audiências, para escutas públicas, para entender o que os setores culturais de Cuiabá necessitavam e esperavam para um plano que vai guiar toda a política pública cultural nos próximos 10 anos. Então, a gente foi para esse processo e abriu também vários outros canais de comunicação. A secretaria, é o espaço da secretaria para se debater, para se consultar o documento, para ter essa disponibilidade, o espaço do site, do portal e um WhatsApp, que foi aberto como canal de comunicação. Então, a gente passou um período, salvo engano, de uns 2 meses nesse processo de escutas das ideias, né, dos bloquinhos de sugestões com as cadeiras culturais, que a gente já propôs, e a abertura para novas cadeiras culturais. Eu particularmente participei, fizemos uma reunião
né, do artesanato, né? E depois nós apresentamos uma plataforma, né, com um conjunto, se não me falha a memória, de 16 propostas, né, para o plano. Então, cada setor fez isso, cada segmento fez isso, né? Eu achei muito interessante isso, porque possibilitou as pessoas falarem e serem ouvidas, né? Porque às vezes pode até se falar, mas se não tem ninguém para ouvir, e dessa vez teve, né? Teve o poder público ali, a secretaria, ouvindo, compilando todas essas propostas, promovendo um debate em torno delas para poder considerar efetivamente. Sim. Um processo muito bacana e que agora a gente está numa fase, já nas finalizações, os últimos passos para conseguir fechar agora o Plano Municipal de Cultura de Cuiabá. A minuta, sugestões que foram colhidas, né, dessas audiências que nós fizemos, elas foram transformadas num corpo, né, de texto legal, na minuta com as metas para as áreas, tanto para as áreas da gestão, que envolvem diretamente a gestão, que envolvem o orçamento, que envolvem as práticas, que envolvem as marcas culturais, as manifestações culturais que precisam ser tomadas, as formas de se alcançar, né, determinados locais com a cultura, o desenvolvimento da cultura, pensando não só um viés econômico, mas um viés simbólico, né, um viés que permita aqui para a gente, né, em Cuiabá, estruturar tudo isso que, para quem eu estou aqui há 3 anos, né, eu passo na rua, eu sei que está acontecendo porque grita, salta aos ouvidos, salta a pele, salta aos olhos, uma cidade que coloca os modos de viver, né, a cultura, os modos de viver, a linguagem, a alimentação, a dança, a escrita, a fala, né, as diversas construções, né, em todos os espaços. Só que a gente vai ter agora um documento, né, que vai guiar, né, essas práticas todas e o cuidado, o tato, né, e o dever agora de um ente público para com essas manifestações. Então, é um momento extremamente importante, é um momento que a gente está vivendo a nível nacional, né, uma sistematização das políticas públicas culturais. A gente teve quase que um hiato, né, em se pensar nas políticas públicas culturais. Se a gente pensa, sei lá, processo de redemocratização, né, 2003, um boom gigante de políticas culturais, de discussões, uma efervescência, vários programas, várias formas de financiamento, várias expressões. E aí depois algo que, dentro da lógica da construção das políticas públicas, da atividade do Estado, não que as pessoas, que a sociedade tenha deixado de fazer isso, não, nunca, acho que essa não é a ideia, né? Mas que o Estado, o reconhecimento do Estado, a atividade do Estado foi ficando murcha, né? Com as políticas culturais. E agora a gente está tendo de novo, né? Nos últimos anos, eu penso... nenhuma, com várias pessoas que a gente conversa, e isso das diversas áreas, seja da escrita, seja, sabe, do teatro, da dança, sabe? Tá um novo sentimento, eu diria, de esperança, na verdade, ressurgiu. Porque, na verdade, houve toda uma tentativa de amordaçar, né, de nos amordaçar. Então, quando a democracia vence o ódio, né, sem dúvida nenhuma que a gente é tomado de novo por esse sentimento de esperança, né, de que é possível continuar fazendo e fazendo bem feito, com todo um aporte. Então, sem dúvida nenhuma, houve uma ruptura muito grande, né? E agora, felizmente, a gente pode respirar e sentir que nós estamos vivendo um outro momento. Mas esse outro momento também está vindo aí com muita coisa boa. Cuiabá com plano municipal, mas em nível nacional, muita coisa acontecendo. E eu quero que você não saia daí. Nós vamos para aquele momento, sabe, que é uma dica somente para você que está nos ouvindo, viu? Eu volto logo. Mulher em Sintonia. Para denunciar ou buscar ajuda para vítimas de violência contra mulheres, é só ligar na Central de Atendimento à Mulher no número 180.
A Central de Atendimento à Mulher presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando situações de violência contra a mulher. O Ligue 180 da Lei Maria da Penha atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países. Essa é a nossa dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e praticamente já finalizando aqui a nossa entrevista, né, com a queridíssima Bruna Magalhães Barbosa, que tem tido uma atuação brilhante no município de Cuiabá, voltada exatamente para as políticas públicas de cultura, né, do nosso município. E ela está aí à frente de todo um processo de construção do Plano Municipal de Cultura da nossa cidade e num novo momento também, como eu disse, né, no nosso país. Retomamos o Ministério da Cultura. Que felicidade isso, gente! E junto com tudo isso, todo o investimento na cultura, Bruna. O que está acontecendo nesse país, na nossa cidade? Inclusive, a Secretaria Municipal de Cultura está realizando aí, né, as audiências públicas em torno apenas desse instrumento extremamente importante que é a Lei Paulo Gustavo. E não para por aí, né? Lindo. Eu estou extremamente contente, assim, com a Lei Paulo Gustavo. Porque eu saio, né, do momento de pesquisa da Lei Aldir Blanc, sim, que é uma legislação linda, Lei Aldir Blanc 1 em 2020, né? E que ela, infelizmente, né, ela surge num momento em que a gente estava tomado por um luto global, né, e que a cultura nos amparou. Então, apesar de todo esse contexto, ela teve uma força gigante, né, para quem produziu, para quem depende economicamente, para quem é trabalhador da cultura, para quem frui, para quem está do outro lado. Então, ela foi extremamente importante, só que ela tem um detalhe com relação a Paulo Gustavo, que eu gosto sempre de lembrar, né, de ver o quanto... Não é um detalhezinho, né? Mas é que você vai pegar um artigo, entendeu? Diante de uma leitora, você pega um artigo que mudou tudo. Toda a roupagem. A Lei Aldir Blanc, ela veio com um sistema emergencial, uma distribuição em que os estados, os municípios poderiam, também na mesma lógica, a União repassa para os estados e para os municípios, e os municípios operacionalizam dentro das regiões. Sim. Né? A mesma lógica. Só que ela não fez nenhuma indicação de que a cultura não é uma cultura só. A gente não tem como falar de a cultura, a gente não tem como falar das mesmas possibilidades de acesso, mesmo numa pandemia. Então, a gente está numa pandemia com fome, morte, caos, e ainda assim a gente teve uma lei que não se atentou, né? E não foi por falta de atividade, né, das pessoas que estavam ali dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, nos espaços de gestores públicos, tentando fazer. Não foi essa a questão, foi uma bela de uma tesourada mesmo. Foi um posicionamento político contrário à diversidade do nosso país. Isso. E ela deixou na mão dos entes resolverem se fariam ou não ações afirmativas, quais linguagens culturais, se observariam linguagens culturais, ou se falaria de algo erudito só, né? De algo que, cá para nós, está muito distante do que está aqui, nesse espaço aqui, dessa tela, em defesa dos direitos das mulheres. De ser mulher, de produzir cultura, isso em nenhum momento foi pensado. Os entes ficaram responsáveis por isso. O Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, na CECEL, teve uma atuação muito interessante nesse aspecto, de pensar ações afirmativas quando elas não foram cotadas na União. Só que a Lei Paulo Gustavo, não. Ela trouxe um movimento que, olha, lindo, belíssimo, e dando as formas. Não só dizendo, vai lá e faz. Ela explica, ela dá nome, ela nomeia, ela adjetiva.
Então, tá lá mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoas idosas, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e demais grupos vulnerabilizados a depender da realidade do contexto local. Sim. Então, é muito, 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 muito bonito pensar as ações afirmativas dentro da Paulo Gustavo e essa estrutura toda que a Secretaria Municipal está realizando, que é de ir para as oitivas, para as audiências. Então, a gente traz uma proposta... Bruna? A gente fez uma por cadeira do conselho hoje. Então, a gente tem 8 cadeiras no conselho e algumas a gente teve que fazer 2, 3 audiências por área, porque a discussão não se valeu ali, né? Não conseguimos acabar ali a discussão. E que bom, que bom, que bom. Porque foi um momento, está sendo um momento muito bonito. Muito, 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 muito bonito, assim. E de ver a participação social, a construção da política acontecendo com essa abertura, né? Que a Paulo Gustavo dá. Ela traz aqui, eu explico, ela traz aqui, tá explicadinho de onde vem, para onde vai, como vai acontecer. Mas as pessoas que produzem, que vivem, que estão naquela realidade, os gestores também, cidadãos e gestores, é que vão dar a tônica, né? Mas e agora? Está encerrando já, né? As oitivas e tal. E o resultado disso vai gerar o quê? Editais. A gente vai formalizar editais, né? Então, a gente sai das oitivas agora com um desenho do que é que cada uma dos grupos culturais que tem assento no Conselho entenderam como sendo prioridade dentro de uma política cultural municipal, como sendo uma proposta, né? E assim, é muita crueldade em algum momento a gente pensar que quem está produzindo, que quem está querendo, que quem está do outro lado, não está nem aí para nada. Essa galera só vai pensar no dinheiro, não tem que fazer nada, não. Não. Que você vai ali para o momento da conversa, da discussão, saem coisas incríveis, 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 as potencialidades todas assim. Então, você chega com uma ideia miudinha, assim, de alguma coisa que não está nem te passando, a cabeça falha, tem uma hora que você não dá conta. Né? Aí vem alguém, toma de rasteira e mostra que aqui tem uma realidade que você não está pagando aqui. E traz isso para dentro do âmbito cultural. É lindo, é incrível. Então, a gente sai disso daí, dessas ações, né, de todo mundo que está envolvido no processo, produtores culturais, artistas, cidadãos, cidadãs, né, que estão aqui junto com a gente em vários canais de comunicação também, né, e sai para um plano de ação que vai ser enviado para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura aprova esse plano e aí os municípios... Quando esse plano vai para o Ministério? Olha, a gente tem pensado aqui em conseguir terminar pensado assim, né? A gente tem o pensar porque algumas dos setores, por exemplo, o audiovisual, que é, enquanto setor, um dos maiores beneficiados com a Lei Paulo Gustavo. Então, são três incisos de um artigo com uma riqueza de detalhes, assim, nossa, gigante. E fora toda a lei, né, que traz isso, traz ações afirmativas, traz questões de acessibilidade, como, contrapartida, traz tudo muito bem descrito, entendeu? Então, às vezes, não dá para fazer em uma audiência só, tomar nota de tudo que a gente tem para tomar e construir, pensar uma votação, pensar algo ali comum, né? Então, a gente tem uma ideia agora de que quinta-feira a gente consiga encerrar todas as audiências. Dia 13, a gente tem uma audiência de livro e literatura. Dia 14, uma audiência de economia criativa. E dia 15, uma terceira audiência do audiovisual. A gente encerra isso, eu acredito que como está tudo muito bem detalhadinho, a gente consegue em uma semana subir o plano de ação do município de Cuiabá para o Ministério, para a plataforma Transfere Gov do Ministério. E aí eles têm um prazo, né, para conseguirem analisar e já disponibilizar os recursos. Feita essa fase, a gente vai para a construção dos editais. Né? Então, assim, hoje, né, esse estalo veio hoje, assim. As audiências não vão dar conta. A gente toma nota de muita coisa, escuta muita coisa, pensa muita coisa, só que os editais é que vão ter uma riqueza de detalhes muito grande. Então, a gente vai precisar continuar nessa conversa, nesse diálogo, durante todo o processo. É importante não fechar esse canal, sabe, de comunicação. Manter ele sempre presente. Sim. E a gente tem uma expectativa hoje, né, com as audiências, de fazer a seguinte lógica, assim, no artigo 6º, que era o setor audiovisual.
Tem uma parcela que vai para as produções do audiovisual, curta-metragens, né? Que foi o nosso foco, a nossa prioridade foram os curta-metragens, videoclipes, videodança, videoarte, né? Um segundo inciso que vai para reforma, manutenção de espaços que são salas de cinema, né? Então, a gente vai pensar em salas de cinema pública. Aí, essas salas de cinema são espaços culturais que conseguem fazer uma transmissão com a periodicidade, né, bacana, que as pessoas não vão pagar para ter que acessar ali, né? E essas salas vão poder ser beneficiadas, vão poder adquirir materiais para reforma, caixa de som, luz, sei lá. A gente vai ter que fazer esse desenho ainda junto com as pessoas ainda, do que é a necessidade, né, para essa sala de cinema. E os cinemas itinerantes e os cinemas de rua também vão ser beneficiados. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e retornamos logo, logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai! Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e chegou aquele momento, né, que vamos ter que encerrar o programa. Eu sei que você vai falar, já acabou? Por hoje acabou. Bruna, nós estamos aqui, como eu disse, encerrando o programa, né? Ele tem um tempo determinado para começar e terminar, mas eu espero contar sempre, né, com a sua generosidade de nos atender e estar aqui, né, contribuindo, né, com a boa informação, né, compartilhando seus conhecimentos acerca dessa área. Então, você vai ser sempre bem-vinda aqui. Eu passo aí para você finalizar e fazer as suas considerações. Muito obrigada, professora Jaci, pelo convite. Muito, muito bom estar comunicando em várias linguagens, várias formas, de deixar, enquanto pessoa que está agora num local de políticas, do policy maker, de fazer política dentro do Estado, a ideia de que é um espaço comum. A ideia de que é um espaço que é para ser comum. Né? O plano de cultura municipal tem esse condão, assim, de lembrar, de trazer, de construir um espaço comum dentro da lógica das culturas, dentro da lógica das produções, né? E chamar, né, tanto os gestores quanto as pessoas que estão aí, cidadãos que estão na sociedade civil organizada, que estão nas OSCs, para participarem do processo de construção dos planos municipais, dos planos estaduais, das eleições para os conselhos, da discussão sobre os orçamentos, porque é isso que vai colocar para a gente algo que é um direito, né? Não é uma firula, não é algo banal, né? É sobre a forma como nós vivemos, como nós continuamos aqui nessa terra. Né? É sobre como a gente se alimenta, como a gente produz, sobre o que a gente faz, o que a gente diz, como a gente se mantém, né? Apesar de muitos pesares, né? Construindo, lutando, brilhando, né? Levando, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para os nossos momentos de lazer, de tristeza, de distração, de produção, de economia, né? O que a gente é, o que a gente continua fazendo. Então, é muito, muito importante, assim, para além da Paulo Gustavo, que agora vem da União com um desenho bonito. A Paulo Gustavo não nasceu sozinha, né? São planos municipais, são discussões que acontecem nos mais variados locais do Brasil que vão desenhar o que está lá para vir para a gente. A gente agora pode fazer isso no nível municipal, pensar uma escala municipal de produção, não só lá na União, né? Isso é muito, muito, muito bacana. Bom, nós vamos por encerrada a nossa entrevista de hoje. Quero agradecer a sua audiência e já conto com você na próxima semana. Até lá! Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.